Olá, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais essa edição do Opinião Cidade, ao vivo aqui pela TV Rio Preto de São José do Rio Preto, sempre lembrando pelo canal 7 da NET, para toda São José do Rio Preto, pelo site www.tvriopreto.tv, para todas as outras cidades do Brasil e até do mundo. O nosso programa também é transmitido pelo Facebook. Entrando no Facebook e acessando a página da TV Rio Preto, você não apenas assiste ao nosso programa, mas pode participar do nosso programa, pode interagir conosco, enviar perguntas aqui para os nossos entrevistados, fazer críticas, observações, o que você quiser fazer. E, aliás, hoje é um dia bastante oportuno para você fazer isso, porque o tema sobre o qual nós vamos conversar hoje interessa muito às pessoas, interessa certamente a você. A saúde, e especialmente a saúde da mulher. Eu sei que o mês de outubro, Outubro Rosa. Outubro Rosa já é considerado assim para se tratar do diagnóstico precoce do câncer de mama, mas enseja também a oportunidade de a gente conversar um pouco, ainda que já tenha terminado o mês de outubro, conversar um pouco sobre a saúde de uma maneira geral da mulher, né? Eu estou tendo a honra de receber aqui no estúdio do Opinião Cidade hoje o doutor Edmotique Gabriel, que é cardiologista, diretor da Faculdade de Medicina da Unilago, em São José do Rio Preto, e como cardiologista tem se debruçado sobre esses assuntos que interessam muito ao bem-estar das pessoas, e agora da mulher. Começar a pergunta com uma pequena provocaçãozinha para o doutor Edmo. Doutor, assim, o coração da mulher é diferente do coração do homem, mas eu sei que claro, ela tem algumas peculiaridades, por exemplo, a mulher, por causa da gravidez, por causa dos hormônios, das anticoncepcionais, etc., deve estar muito atenta em relação a isso, né? Deve ficar muito atenta em relação à saúde do coração, né? Obrigado pela sua presença mais uma vez. Vamos conversar por aí, começando sobre esse tema. Muito obrigado, Rei. É uma honra estar aqui com você novamente. Realmente, o coração da mulher ele tem duas particularidades que nós devemos conhecer. Uma em relação à sua anatomia. Em geral, o coração da mulher ele tem um tamanho e uma morfologia menor do que o coração masculino. Se a gente for observar aí a média do biotipo masculino, é um biotipo maior do que o das mulheres, automaticamente o coração da mulher ele tem que ser menor, porque ele trabalha para um biotipo, para uma superfície corpórea menor também. Do ponto de vista funcional, nós sabemos também que a mulher, se ela não se preparar, se ela não fizer mais atividade física, ela tem uma resistência cardiovascular um pouco menor do que o homem, ou seja, nós aguentamos um pouco mais, temos um pouco mais de resistência no dia a dia em relação às mulheres. Claro que elas podem atingir isso e elas têm atingido, porque hoje a mulher faz muita atividade física, hoje a mulher ela cuida muito bem da saúde cardiovascular, ela toma medicações, ela faz muita prevenção. Por outro lado, a mulher também tem no seu histórico de vida essas ocorrências que você citou. Começa com a menstruação, e aí você tem mulheres com menstruação mais precoce, menstruação mais tardia. Depois tem toda aquela fase de fertilidade, onde os hormônios estão ativos, estão em níveis adequados. Nesse momento, a mulher pode engravidar, que é outro fenômeno que causa uma sobrecarga ao coração feminino. Então, uma mulher, por exemplo, no final da gravidez, até pelo acúmulo de líquido que ela tem, ela passa a ter uma sobrecarga cardíaca até, de certa forma, aceitável, mas que tem que ser acompanhada pelo cardiologista. E numa fase mais tardia da vida, a mulher entra no que nós chamamos de menopausa, que é quando ocorre um descenso dos seus hormônios e ela, de certa forma, fica até desprotegida, uma vez que esses hormônios femininos tendem a executar uma proteção natural para o coração, em termos de prevenir infarto, prevenir derrame, prevenir trombose. Então, a mulher realmente vivencia diversas etapas hormonais e, por isso, as mulheres são um público muito especial quando nós discutimos cardiologia e prevenção. Doutor Edmo, e além disso, nessa trajetória que o senhor contou aí, desde o início da primeira menstruação até a menopausa, etc., esse período todo de vida, a mulher também assumiu para ela muitas responsabilidades que, historicamente, ela nem tinha, né? No trabalho, por exemplo, em casa, ela tem a chamada jornada tríplice ou quádrupla, né? Trabalha em casa, trabalha profissionalmente na rua, estuda, tem os filhos, cuida do marido. É complicado, né? A mulher ela se esforça bastante em relação a tudo isso. Sem dúvida. O mundo moderno, o mundo contemporâneo, fez com que a mulher trabalhasse tão ou até mais quanto os homens. Sim. E isso faz com que a mulher, como você colocou, passe por estresse. Então, ela está sujeita a descargas de adrenalina porque tem problemas no trânsito, problemas no trabalho, problemas profissionais. O tipo de alimentação errada que a gente, em geral,
se alimenta aí por causa da correria, a mulher também não deixa de estar fora desse circuito. E, sobretudo, a mulher hoje é uma profissional muito ativa no mundo dos negócios. E isso exige mais tempo de trabalho, então essas jornadas triplas que você falou. Eu tenho, por exemplo, algumas pacientes mulheres que são procuradoras, que são advogadas, médicas, inclusive, que elas executam uma jornada de trabalho que a gente não consegue imaginar. É final de semana, leva trabalho para casa, é feriado, faz plantão, ou plantão judicial, ou plantão médico. Então, isso, com o tempo, vai fazendo com que o coração feminino tenha que se adaptar. Ou ele vai ter que crescer, ou ele vai ter que se hipertrofiar. E esse processo precisa ser acompanhado por um cardiologista, porque na ocorrência dessa hipertrofia ou dessa dilatação, de certa forma adaptativa, é nesse momento que a gente pode ter um infarto, ter uma arritmia, alguma coisa mais séria. Se a gente for comparar os hábitos da mulher com o homem em relação à saúde, por exemplo, grosso modo a gente diria que a mulher começa a ir ao médico mais precocemente, começa a ir antes ao médico, né? Até por conta da gravidez, etc. O homem, se pudesse jogar para depois dos 40, 50 anos, eu sei que acaba sendo assim, embora isso não seja uma boa prática, mas acaba sendo assim, né? Agora, a mulher, ao começar a ir no médico mais cedo, ela tem melhores chances até de acompanhar essa evolução. E quando ela deve começar a consultar um cardiologista, começar a conversar seriamente sobre essa questão do coração, doutor? Esse ponto ele é crucial, porque se é um elogio que a classe feminina merece, é essa disciplina que você citou. Eu, inclusive, como cardiologista, se eu precisar atrair o marido para uma consulta, porque ele não tem feito o retorno, eu tenho que atrair primeiro a esposa. Eu conseguindo assim trazer a esposa, eu trago os filhos, o marido, porque a mulher ela é muito responsável. Talvez por uma questão cultural, de que a mulher tem que ir no ginecologista precocemente, ela tem que fazer uma prevenção, no caso ginecológico, mas que se estende para outras áreas do corpo, ela tem muita responsabilidade. Então, é muito comum a gente perceber a mulher com uma regra muito bem estabelecida em termos de consulta, retorno, fazer exames, trazer de volta. Já os homens, não. Os homens, eles são mais excessivamente flexíveis quanto a isso e dependem muito da mulher nessa questão. As mulheres, culturalmente, vão muito precoce ao médico. Do ponto de vista cardiológico, sem dúvida nenhuma, quando a mulher chegar aí por volta dos seus 30 anos, a terceira década de vida, é uma idade que eu recomendaria que elas começassem a fazer uma prevenção. Então, vai fazer academia? Faz um check-up. Vai fazer alguma coisa mais forte? Faz um check-up. Procura conhecer o seu organismo. Leve em conta o seu histórico cardiológico. Então, minha mãe teve algum problema de coração, meu pai, meus avós, quer dizer, parentes de primeiro grau, principalmente. Qual o histórico? Além disso, Rei, é importante acentuar que as mulheres, e aí é um aspecto negativo, elas adquiriram hábitos errados dos homens. Beber e fumar, sim, que tradicionalmente sempre foram hábitos masculinos. Exato. Hoje as mulheres, a gente tem aí pesquisas mostrando que elas estão fumando e bebendo quase que mais que os homens. E isso tem um impacto cardíaco. E então, isso agregado com, por exemplo... o uso de hormônios, anticoncepcionais, com certeza. Então, essa somatória ela é lesiva para a saúde cardiovascular da mulher. Como as mulheres começam a usar anticoncepcional hoje muito jovens, até abaixo dos 30 muitas vezes, e a bebida e o cigarro estão aí muito expostos, né, em festas. Então, a gente recomenda que a mulher aí, talvez a partir de entre 25 e 30 anos, já passe a ter o hábito anual de frequentar um cardiologista. Fazer um check-up, né, fazer uma avaliação bem profunda, é uma coisa simples hoje, doutor? Qualquer cardiologista consegue fazer isso assim com precisão? Como é que funciona isso? Sem dúvida. O cardiologista ele vai saber, de acordo com a idade, com a faixa etária, e com o histórico familiar, então é muito importante essa entrevista que o cardiologista faz com a paciente. Ali a gente vai detalhar o histórico familiar, o histórico pessoal de vida, os hábitos, se fuma, se bebe, se usa anticoncepcional, se come muito errado, se tem hábito de comer fast food. Quer dizer, você faz se tem hipertensão, se é diabética, você faz um mapeamento da situação e ali você consegue determinar quais os exames que você deve pedir. Em geral, os exames básicos que uma mulher jovem e de meia idade deveriam fazer é um teste de esteira, que é o ergométrico, aquele que a gente caminha na esteira e depois dá uma leve corrida, e o ecocardiograma, que é para você avaliar, que é um ultrassom, na verdade, que serve para você avaliar a morfologia do coração. Então, qual o tamanho,
qual a espessura do músculo, como é que estão as válvulas, se o batimento está correto ou não. Então, a gente consegue ter uma noção geral. E, sem dúvida nenhuma, exames de sangue bioquímicos, né? Colesterol, triglicéride, ácido úrico, glicemia, para você ter um mapeamento. Agora, se a pessoa chega com mais detalhes, você tem que, às vezes, partir para algum exame mais específico. Mas, em geral, teste ergométrico e o ecocardiograma, ecocardiograma com exames de sangue gerais, constituem o padrão geral para a gente iniciar o segmento. São exames muito simples, muito fáceis, muito rotineiros, rápidos, né? rápidos. Hoje, numa cidade como Rio Preto, por exemplo, nós temos excelentes clínicas e laboratórios que fazem tanto as imagens como os exames bioquímicos. Então, se atendendo a pessoa hoje, em média 10 a 15 dias, ela já deve estar conseguindo fazer os exames e voltando com menos de um mês para você fazer um retorno. Isso é muito bacana, isso aqui é legal. O senhor tocou num ponto também que essa semana passada o doutor Eliseu Denadai, que esteve aqui falando sobre a saúde do homem, etc., ele tocou num ponto que o senhor acabou de mencionar agora há pouco. Ele disse que o homem tem ido mais ao médico agora, inclusive para cuidar levado para cuidar da questão da próstata, assuntos eminentemente, essencialmente masculinos, deve-se muito à mulher. A mulher dele que acaba levando ele ao médico. Isso é essencial, ponto para as mulheres nesse aspecto, né, doutor? Não, sem dúvida. Eu tive um caso emblemático, que foi um casal que me procurou, a mulher que levou o marido, ela foi teoricamente como acompanhante, e o marido que tinha sintomas cardiológicos. No fim da consulta, ela falou assim, vou aproveitar, o senhor não pode me avaliar, fazer um check-up e pedir exames para ela também. No final de tudo, ela tinha uma lesão cardíaca mais grave que o marido, e eu tive que operá-la, e o marido não precisou ser operado, para você ver. Mas quem conduziu o processo, quem levou o marido, quem iniciou foi a mulher. Então, sem dúvida nenhuma, a mulher tem esse papel essencial na sociedade. Isso reforça a importância de se acompanhar, de ter um acompanhamento, às vezes. Fazer o que a gente chama de uma prevenção Exato. Contínua, né? Acompanhada mesmo. Isso é muito importante, muito legal. Bacana. De um modo geral, a saúde da Rio Pretense, né, vai indo bem, né, doutor? É uma cidade quente, é uma cidade com problemas. Nós tivemos problemas recentes aqui com a umidade relativa do ar que teve baixa, etc. Eu sei que causa desconforto em algumas pessoas, etc. Mas, de uma maneira geral, a saúde da Rio Pretense vai bem, né? Que bom que seja assim. Né? Sim, sim. As mulheres aqui de São José do Rio Preto, pelo dia a dia do consultório, eu também atribuo que elas têm um cuidado muito grande. Elas gostam de se exercitar, elas se preocupam em se alimentar bem. Então, a gente vê no dia a dia que há uma preocupação constante quanto a isso. A questão do exercício da atividade física, eu já disse, é fundamental, mas no caso de todo mundo, mas no universo feminino, mais ainda, né? A questão de fazer um exame prévio, né? Antes de começar a fazer qualquer atividade, fazer um exame, consultar um cardiologista para evitar qualquer tipo de problema, né? Saber acompanhar tudo, né? Eu acho que isso é essencial. Isso praticamente já se tornou uma regra nas academias, né? Mas mesmo se a pessoa for fazer um treinamento na sua casa, tem pessoas que têm equipamentos em casa, ela deve, antes de saber a dosimetria desse exercício, quanto ela pode, a intensidade. A dose, exatamente a dosimetria é a essência. E aí o cardiologista vai dizer, por meio desses exames, qual a melhor frequência cardíaca para aquele exercício, até quanto que o coração aproveita. Porque é importante ressaltar o seguinte, quando a gente faz um exercício, até um certo nível de frequência cardíaca, nós estamos aproveitando esse exercício para emagrecer, para fortalecimento muscular e para manutenção da saúde. A partir de um certo patamar, dali em diante, nós estamos sobrecarregando. Coração, articulação, músculo e assim por diante. Mas para saber isso, precisa ter o papel do cardiologista nessa avaliação. Qualquer exagero pode ser até mais maléfico do que não fazer exercício. Sim, sim. Existem, por exemplo, pessoas que fazem exercício físico e voltam no cardiologista, que eu preciso contraindicar o exercício. Eu já tive pessoas, por exemplo, que estavam se exercitando 3 vezes ao dia, durante todos os dias da semana, de forma excessiva e suplementando exageradamente, e o coração estava ficando acima do normal, em termos de peso, de tamanho. Isso começou a gerar arritmia, começou a obstruir internamente o músculo, então, obstruir o fluxo das válvulas, na verdade. Então, a gente teve que fazer o contrário. Olha, agora você vai parar de fazer, você vai fazer o destreino, que é o que se chama, né? Vamos executar o processo de destreino. Você tem que desmamar esse processo de treinamento excessivo. Então, tudo em excesso, inclusive o exercício, é lesivo. De uma maneira geral, doutor, homens e mulheres têm se dedicado cada vez mais à atividade física um pouco mais intensa, às corridas, por exemplo, né? Rio Preto já tem um grande calendário de provas pedestres muito grande. Esse fim de semana já houve, o fim de semana que vem tem outro.
isso está aumentando bastante. Enquanto isso também é muito importante, muito legal que seja um indicador do apreço pelo Rio Pretense, a qualidade de vida, mas vamos prestar atenção nisso tudo, né? Que é necessário um prévio acompanhamento, um acompanhamento cardiológico para ver se aquilo não está sendo exagerado, né? Você falou, por exemplo, da corrida. Se você observar no final de semana, Rio Preto ou qualquer outra cidade brasileira, que nós tradicionalmente somos um país quente, e observar as pessoas correndo, só de olhar, sem ser um especialista, você vai perceber que há pessoas sem preparo nenhum para aquela atividade. Não só porque está gordinha, mas você vê que a pessoa às vezes está correndo do jeito errado, está correndo excessivamente, está correndo com roupa ou com um tipo de agasalho para aumentar a temperatura sem saber o que isso pode causar. Então, precisamos tomar muito cuidado porque esse tipo de corrida é benéfico, mas é o que você colocou. Será que todos ali estão bem avaliados para isso? Isso hoje é uma preocupação. Tem uma cidade como Rio Preto já tem uma série de assessorias de corrida que acabam ajudando as pessoas nessas indicações, né? Mas é muito importante essa coisa da palavra do cardiologista, do médico, que isso é essencial, né? Porque nós vamos poder fazer saúde. Nós vamos fazer aqueles exames básicos, né? O ergométrico, o ecocardiograma, e poder determinar melhor essa dosimetria. O papel do educador físico é essencial, do nutricionista, do nutrólogo é fundamental, mas talvez com uma interação com o cardiologista, isso fique mais fiel para a saúde de cada um. E para as mulheres principalmente, porque, como nós colocamos, as mulheres usam anticoncepcional, as mulheres vivem oscilações hormonais. Se for uma mulher na menopausa, ela está com o seu risco cardíaco um pouco mais exposto, tanto que muitas têm que fazer terapia de reposição. Então, é fundamental ter o papel do cardiologista nesse processo. Bacana, muito bacana a gente conversar sobre isso, compartilhar essas informações com o nosso público, sobretudo o público feminino que está nos vendo agora, e com certeza sabe da importância disso, mas nunca é demais reforçar isso. Mas deixa eu aproveitar aqui a presença do Dr. Edmo aqui, para falar sobre um evento que a Unilago, que a Faculdade de Medicina da Unilago vai promover agora no próximo dia 22, 22 e 23 de novembro. 22 e 23 de novembro, que é o simpósio Jovem Doutor. Vamos explicar sobre isso. O senhor já falou aqui há algum tempo atrás sobre isso, parecia que estava longe, mas já chegou. Já chegamos, estamos aí há 15 dias. Então, o simpósio Jovem Doutor, ele está muito coadunado com essa questão da qualidade de vida. Consiste numa coletânea de eventos que o curso de Medicina da Unilago está trazendo para São José do Rio Preto, cujo nome será Simpósio Jovem Doutor, e ele será modulado. O primeiro módulo, Endocrinologia e Nutrição, que vai acontecer agora dia 22 e 23 de novembro, nas dependências da Unilago. Ele vai trazer 3 profissionais de alto gabarito, 2 de fora e 1 da nossa instituição. Professor Dr. Bruno Halpern, que é de São Paulo, da Medicina da USP. Professora doutora Ruth Klaupausch, que é da PUC do Rio. E o professor Dr. Flávio Pirozzi, que é docente da Medicina da Unilago. Eles vão estar discutindo sobre temas como obesidade, emagrecimento, estratégias para emagrecer, por que uns são obesos, por que outros têm mais dificuldade para emagrecer, e também sobre o uso dos anabolizantes, principalmente voltado para o público feminino. A doutora Ruth, por exemplo, estuda muito essa questão dos hormônios no público feminino. Nós esperamos um público jovem, esse evento é voltado para jovens médicos, estudantes, não só de medicina como das áreas de saúde, mas médicos recém-formados que não encontram em Rio Preto esse tipo de evento. O primeiro evento está sendo agora 22 e 23 de novembro, sobre endocrinologia e nutrição, e nós já estamos organizando o próximo simpósio Jovem Doutor para abril do ano que vem, que deve versar sobre urgência e emergência, que é um tema picante, de muitas controvérsias e que certamente vai premiar aí os jovens médicos da cidade e da região. Esse primeiro tema tem tudo a ver com aquilo que a gente estava conversando até agora. Com qualidade de vida, e principalmente voltada para as mulheres. Porque a gente sabe que as mulheres hoje buscam muito. A mulher engravida e engorda com mais facilidade. Ela usa o hormônio e engorda. Então fica aquela coisa, puxa, preciso emagrecer. Os homens também, a gente luta contra a nossa barriguinha. É aquela coisa, o homem tem uma gordura abdominal e a mulher uma gordura mais de quadril. E isso os profissionais da endocrinologia que vão estar nesse evento vão saber explicar por que alguns engordam mais rápido, mais devagar, por que uns emagrecem com muita facilidade, o que é aquela questão do, minha genética é favorável, meu metabolismo é muito lento. Não dá para jogar tudo na genética também. Não, a gente não pode. Tem hoje muitas questões alimentares, muitas questões de conhecimento do funcionamento do nosso organismo. Vai ser muito bacana, vão ser 2 dias intensos, manhã e tarde, onde os alunos e os médicos jovens vão participar ativamente, vão interagir com os palestrantes.
e, sem dúvida nenhuma, será um grande marco para a nossa cidade. Doutor, para as pessoas que estejam nos vendo agora e quiserem participar, como é que é isso? Como é que tem algum um mecanismo de inscrição? Como é que funciona? Temos, as inscrições estão abertas no site da Medicina Unilago, existe um link para o Simpósio Jovem Doutor. As inscrições estão abertas até o dia 20 de novembro, uma vez que o evento vai começar a 22 e 23. Então, as vagas já estão acabando, eu peço que o pessoal que ainda tem interesse, corra, porque está, assim, muita gente procurando, muita gente interessada, vai ser um sucesso muito grande, sem dúvida nenhuma, aproveitar, porque isso vai acontecer na nossa cidade. Pois é. Seria uma oportunidade que a gente teria fora, distante, e aqui nós vamos montar essa coletânea de eventos, começando com agora esse de endocrinologia, trazendo em Rio Preto palestrantes de alto gabarito. Já temos um grande público para isso, né? Estudantes de medicina, Estudantes de outras áreas da medicina, de saúde. outras áreas da saúde, não só da Unilago, estudantes de medicina de outras faculdades, médicos recém-formados. Só em Rio Preto nós temos 3 faculdades de Temos medicina, 3 faculdades. mas a nossa região tem outras faculdades. Nossa região é muito legal. rica, né? Muito rica em alunos de saúde em geral, não só medicina. Então, Isso. todos estão convidados, as inscrições estão acabando, mas estão abertas até o dia 20 de novembro pelo site Medicina Unilago, ali tem um link específico para o evento. Bacana. Doutor, infelizmente o nosso tempo já está acabando. Eu queria agradecer muito a sua presença, convidá-la a voltar sempre que a gente tiver algum assunto como esse de hoje, compartilhar com o nosso público informações tão relevantes quanto essa, o senhor está convidado para vir aqui a hora que quiser, tá certo? Eu Muito agradeço, obrigado. sei que você é um grande anfitrião aqui, então só posso agradecer pela oportunidade e estou à disposição para voltar aí mais vezes, que certamente com esse bate-papo a gente ilustra muita coisa do dia a dia e ajuda os nossos telespectadores a entender um pouco mais desse universo que é a saúde do coração. Legal. Obrigado, viu, doutor? Eu que Um grande agradeço. abraço. E obrigado a você que nos acompanhou em casa em mais essa edição do Opinião Cidade. Você está convidado a estar conosco novamente amanhã, a partir do meio-dia, aqui na TV Rio Preto. Até lá, um forte abraço a todos. Tchau, pessoal.